Bom dia. Nós vamos falar sobre Pandita Ramabai e o nosso grupo é composto por eu, Gabriel Lino, e o Gustavo Sapula. Pandita Ramabai nasceu em 1858 e morreu em 1922. Talvez seja uma das mais notáveis mulheres em toda a história da Índia. Além de estabelecer a missão Mukti, Pandita passou 15 anos traduzindo a Bíblia do grego e hebraico para Marathi, um dialeto local. De acordo com um dos seus biógrafos, em toda a história da Igreja, esta foi a única tradução da Bíblia de tradução à impressão e encadernação, feita totalmente por mulheres. Mukti significa salvação, e quando Pandita fundou a missão, sua visão era criar uma comunidade interdenominacional de cristãos para servirem mulheres e crianças vulneráveis. Ela foi tão bem-sucedida que Mukti é hoje vista como o melhor exemplo do cristianismo em ação naquele país. A missão acolheu 800 bebês abandonados, além de deficientes físicos, mães solteiras e doentes. O pai de Pandita, um Brahmane, que é um sacerdote, aos 44 anos se casou com uma criança noiva de apenas 9 anos de idade. Essa criança viria a ser a mãe de Pandita. Os pais logo perceberam que Pandita era excepcionalmente inteligente e deram-lhe uma boa educação. Aos 12 anos, ela tinha memorizado 18.000 versos em sânscrito e sabia mais 8 línguas. Quando ela era ainda muito jovem, Pandita e sua família ficaram pobres. Seus pais morreram e ela, junto com seu irmão mais novo, começaram a vagar pela zona rural, sem abrigo. Durante suas caminhadas, Pandita assistiu a cultos de reavivamento, e num destes conheceu a Cristo, aquele que não fazia acepção de pessoas, não observava castas, nem tinha aparência baseada em gênero, mas amava tanto judeu quanto grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Ela acabou chegando a Calcutá, onde homens instruídos a apelidaram de a erudita, por causa de sua eloquência e conhecimento. Em 1883, Pandita fez um discurso para a Comissão de Educação da Índia, tentando mostrar o preconceito contra as mulheres do Sistema Nacional de Educação. Principais obras. Ramabai publicou diversos livros, panfletos, artigos de jornal, depoimento e traduções, muitos dos quais intimamente ligados ao seu ativismo. Dentre as obras que deixou, se destacam o livro O Choro da Mulher Indiana, que fala sobre as condições devastadoras das mulheres indianas, que incluíam o casamento em uma idade muito precoce, após assédio marital e práticas hediondas que foram forçadas a seguir por uma viúva hindu. Um relato autobiográfico, livro que conta sobre sua vida. Religião indiana, livro que explica o que é as características das crenças indianas. E seu trabalho mais conhecido, A Mulher Hindu de Alta Classe, um livro pequeno de linguagem direta e didática, voltado para uma audiência estrangeira, anglo-saxã. Ele foi escrito com o intuito de sensibilizar potenciais apoiadores para as casas de acolhimento de viúvas. Publicado nos Estados Unidos, o livro vendeu 9.000 cópias em um ano. Por tratar de forma sofisticada questões de religião, gênero, casta, nacionalismo e colonialismo, o livro é considerado hoje uma incursão pioneira na sociologia da família e parentesco na Índia, um texto clássico sobre gênero e casta, um manifesto feminista indiano e um cânone alternativo da sociologia clássica. Organizado em capítulos curtos, Ramabai apresenta um relato sobre as diferentes fases da vida de uma mulher de casta alta, apontando o que entendia serem os acontecimentos típicos do nascimento, infância, casamento, viuvez e velhice das mulheres nessa condição.
A autora também organiza explicações sobre determinadas regras sociais e religiosas que regiam a vida familiar e as associa à preterição das meninas em favor dos meninos. Além disso, elabora narrações detalhadas do cotidiano de homens e mulheres no interior da casa e do trabalho doméstico realizado pelas meninas desde a primeira infância. Ramabai aponta relações entre regras de parentesco, hábitos de casta, o sistema de dote e casamento na Índia e a posição social das mulheres hindus. Ela argumentou que a tirania das castas se vinculava a fenômenos como o infanticídio feminino e a negligência das famílias com relação à saúde e à alimentação das meninas. Muitos dos episódios relatados assemelham-se a experiências vividas por elas, sua mãe e sua irmã, e por situações testemunhadas em sua comunidade e nas suas extensas viagens pelo continente. Não se trata, portanto, de um estudo sociológico empírico, mas de um relato autobiográfico, restrito a um sujeito histórico específico, que deve ser lido no seu contexto de produção. Ainda assim, sua visão a respeito das relações entre as castas e aquilo que hoje chamamos de gênero é muito perspicaz, e aponta em direções que depois foram desenvolvidas pela sociologia indiana. Outro aspecto fundamental é sua narrativa acerca do tratamento dado às viúvas, muitas das quais frequentemente muito jovens ou até mesmo crianças. Temas e contribuições. Dentre as diversas contribuições de Pandita Ramabai, se destacam a forma como tratou simultaneamente a opressão colonial de casta e de gênero, além da sua perspicácia ao trabalhar com discursos e documentos na sua narrativa. Ramabai produziu uma dos textos sagrados, dos sermões religiosos e provérbios populares relacionados à cultura bramânica, sob um enfoque egenético e crítico. Constantemente, ela comparava as ideias expressas nesses textos com o que percebia serem as práticas sociais concretas, descrevendo o mundo em transformação. Além disso, se apoiou no seu conhecimento da cultura brahmani e sânscrita para tentar dispor os diversos textos no tema, argumentando que documentos e práticas mais antigas estariam sendo suplantados por novos códigos. Ramabai frisava que determinados textos só se tornavam canônicos por causa da ênfase que as autoridades religiosas davam a eles, e não por motivos espirituais ou transcendentes. Ramabai também estimulou uma visão das transformações e dos processos de longa duração, mas a partir de uma modernidade vista e vivida pela margem, narrou uma ordem social de gênero que mudava ao se entrelaçar as dinâmicas da colonização e da globalização. Além disso, Pandita Ramabai oferece uma oportunidade de refletir sobre a construção do Oriente, como outro ao pensar como as transformações sociais em curso na Índia estavam intrinsecamente ligadas ao contexto da colonização britânica. Seu próprio ativismo, pleno de conflitos e contradições, dá testemunho do quão intrincadas e complicadas foram as lutas sociais de grupos como mulheres, pessoas de castas baixas. E esse foi o nosso trabalho.